que a ligação dos gêmeos é muito intensa, né? E, por exemplo, quando eles se casam, a pessoa que vai casar tem que entender que a relação com o irmão ou a irmã, né, vem antes. Do mesmo jeito que quando você tem uma família anterior, a gente fala da precedência, parece que nos gêmeos isso é bem forte também, entendeu? Uma vez eu conversei com uma pessoa, tinha trigêmeos, né? Era tão interessante que às vezes ele tinha que desmembrar para conseguir trabalhar. Ele e a esposa então ficavam na casa de uma avó, na casa de outra avó, na casa de uma irmã, e porque ninguém conseguia ficar com todos ao mesmo tempo, né? E eles depois conversavam, assim, era muito interessante. Eles acabavam dormindo no mesmo horário, tinha assim umas conexões não locais entre eles, sabe? Então, É, verdade. são observações, né, que ele foi fazendo, né? Não é universal, mas quem tem o contato, assim, começa a observar esse tipo de coisa. É, tem muita coisa parecida mesmo. O Sheldrake, por exemplo, que estuda os campos mórficos, ele fez muitos estudos assim também com casais, né? Porque o casal ele vai estabelecendo um laço e ele percebeu isso assim que tinha muitos fenômenos de sincronicidade ou telepatia. Por exemplo, você está ouvindo uma música no carro. Aí você chega em casa, o seu marido ou a sua esposa está cantando essa mesma música. Entende? Aí ele foi desenhando estudos para conseguir isolar essas variáveis, né? Com o cachorro também. Às vezes o pessoal fala, o cachorro ouve o barulho do motor, sente o cheiro. Na verdade, não é. Ele percebe. Aí ele fez isso. A pessoa ia em horários diferentes para casa, fazia essa mudança de variáveis, ia alguns em laboratório, outros assim mais empíricos, mas ele conseguiu demonstrar essa, essa informação não local sendo transmitida, né? Entre animais também, né? Espécies. Então é um estudo interessante de fazer, de observar. Bom, vamos começando então, já demos uns 5 minutinhos de espera, porque senão a gente começa, assim, daqui a pouco a gente vai mudar o horário, né? A gente vai dando 5 minutos, 10 minutos, 15, entendeu? Então vamos começando com quem já chegou, vamos considerar isso. O pessoal que leu os textos, né? São 2 textos curtinhos, bastante assim condensados, mas né, eles são curtos. Quem que tem alguma pergunta ou alguma consideração que queira fazer do... Eu procurei pôr 2 textos assim de alguma maneira também ligados aos anteriores, né? A gente olhou um pouco na outra semana para o respeito e a ajuda, né? E esse aqui fala também de um outro ângulo, né, dando ênfase num outro ponto, né, sobre a liberdade e a preocupação. São coisas que nos tocam bem diretamente, o que esses 2 textos abordam, né? Então, eu queria ver se vocês têm perguntas ou alguma consideração sobre os textos. Boa noite, Vitor. Regina, gostaria de fazer um comentário, porque até não é pergunta. Lendo esse texto aqui, muitas vezes a preocupação significa o cuidado, né? Então, falando que a gente não precisa cuidar de quem não precisa de ajuda, né? De cuidados. Só se a pessoa for deficiente, tiver algum problema, tudo. Do contrário, Acho que seu microfone ficou mudo, Regina. pronto, está me ouvindo? Voltou, Ah, voltou. e eu não sei se eu tenho um histórico assim meio complicado, é uma coisa meio difícil até de contar, mas é assim, eu me separei já há muitos anos porque meu ex-marido é alcoólatra. Então, em casa era um desajuste muito grande.
Nós tivemos um lar muito desajustado. Eu criei os meus filhos com um lar tremendamente desajustado. Eu já vinha com as minhas paranoias do lar de origem, e aí casei com uma pessoa que perdeu um irmão de cirrose, o outro de bebida também, enfim. Bebeu, aí eu tive que separar. E então eu achava que eu achava que meus filhos não estavam preparados na hora que começaram a crescer, porque o pai tipo não deu assim um apoio, uma educação, e eu também. Então, até eu levei isso para a Thalita, eu comentei lá, ela falou, não, mas a sua filha, a minha mais velha, já está com 40 anos, 42 anos, e eu ainda, e agora ela está se separando, e eu ainda fico assim, não é cuidado, parece que eu quero proteger para ela não sofrer. Uhum. Sabe? Então, é assim, até onde meu cuidado é nocivo. Uhum. Uma das coisas que pode te ajudar é você perceber os efeitos disso, desse impulso, né? O cuidado que promove a vida nunca vai ser nocivo. Então, nada disso existe uma regra absoluta, assim, né? É até tal idade. Claro que existe uma média de autonomia, né? A gente sabe que a partir de uma certa idade a gente já tem condições de caminhar, de produzir, trabalhar, ter uma certa autonomia. Agora, cada vida humana ela é muito singular, né? Então, dependendo dos percalços no meio do percurso, a gente vai ver muitas variações nisso. Por exemplo, tem pessoas que demoram um pouco mais para atingir a independência financeira do que outras, algumas mudam no meio do caminho, ou tem uma situação assim mais impactante, e aí essa ajuda é bem-vinda. Agora, eu vejo assim, filhos adultos, né? É uma coisa que a gente observa com regularidade. Filhos adultos que dependem dos pais, muitas vezes tem uma combinação assim, ou uma mãe e um pai culpado, ou os dois, que gostariam de ter feito mais e acham que de alguma forma devem alguma coisa, ou que o que eles passaram foi pesado demais e buscam num tempo futuro compensar o que não foi possível no passado. E do outro lado, a gente sabe que os filhos têm uma lealdade e uma disponibilidade muito grande para os pais. E inconscientemente se colocam numa condição difícil para receber ajuda. Então, parece às vezes que o filho de fato precisa, mas eu já vi em muitos casos. Quando, uma vez eu atendi, e até num caso que envolvia droga, era um rapaz que estava tendo, né, um problema com o uso de drogas, e a mãe cuidava da família inteira, a mãe era uma cuidadora, assim, por excelência, né? E aí, na constelação ficou muito evidente isso, que o sentido da vida dela era cuidar daqueles filhos. Quando o filho falou assim, por favor, mãe, dê um outro sentido para a sua vida, além do de cuidar de mim, todo mundo na constelação respirou muito aliviado. E o curioso é que ele estava assim há algum tempo procurando trabalho e não conseguia, embora ele fosse assim um cara trabalhador, entendeu? Um mês depois desse trabalho, ele arrumou, dessa constelação, ele arrumou um trabalho e eu encontrei ele há um tempo atrás, assim, já fazia uns 2 anos e ele estabilizou, sabe? Tá firme e tal. Então, existem esses laços aí invisíveis, né? Que muitas vezes protelam uma situação de autonomia. Então, você tem de um lado, porque eu nunca vi uma mãe, né, minimamente saudável que não quer dar o melhor para os filhos, né? Então, quase toda mãe fala, eu gostaria de ter feito melhor se eu tivesse a cabeça de hoje, etc. Isso é uma coisa, um discurso frequente. Então, é muito importante, eu vejo, que a mulher possa validar a maternidade dela naquilo que ela fez, porque hoje, se você olha para o passado com a clareza que você tem hoje, isso chega a ser cruel muitas vezes.
com você mesmo. Então, você só tem condições de avaliar tudo isso porque você viveu. Então, é muito importante validar isso e também validar a força que tem nesses filhos. Porque tudo que nos acontece, a gente está à altura de tudo que nos acontece. O próprio fato da gente estar vivo prova isso. O Hellinger fala também sobre o trauma, uma coisa simples, mas que muda muito a perspectiva. Ele fala assim, quando a gente passa por um trauma, frequentemente a gente esquece o essencial, o fato de que a gente passou por ele. Claro, existem circuitos que ficam às vezes ativados, então algumas terapias ajudam, né, nesse sentido, mas o fato é que a gente passa. Então, poder olhar para ela, assim, inclusive com esse olhar de apreciação, falar, puxa, que bom, filha, ou filho, não sei, você tem mais de uma filha? Tenho 3 filhos. Então, você olhar para eles e poder dizer assim, puxa, que bom, vocês atravessaram, né? As dificuldades vindas de uma família onde tem uma situação de vício e tal, isso, né, traz desafios. Mas você não precisa transformar isso num mito familiar sem fim, entende? Porque hoje eles de fato são adultos, né? E essas marcas eles podem lidar. Quer ver outra coisa que é comum? É muito comum ver assim, a mulher querer ensinar o homem a ser pai. E fala assim, não, mas eu incentivo a relação dos meus filhos com o pai deles. Pois é, isso não precisa de incentivos. Os filhos são livres, a menos que seja muito pequenininho, mas depois de uma certa idade eles podem até telefonar se quiserem, ainda crianças. Então, essa coisa assim, eu vou incentivar, não precisa disso. Eles têm uma relação direta, eles têm canal direto, são filhos. É como se alguém fala assim, não, eu vou incentivar a relação deles com a mãe. Você nunca vai ouvir isso, porque o lugar da mãe é respeitado. Mas o do pai não, entendeu? E isso é uma das coisas que faz o filho ficar órfão também. Então, eles têm pai, eles não tiveram um pai presente assim emocionalmente, mas essa força viva eles têm. Nem a morte pode tirar isso deles, nem de ninguém, né? Quem tem pais que faleceram sabe que eles não morrem. Morrem assim no corpo, né? Mas dentro eles continuam como uma força viva, um recurso, porque o amor que você dispensa para um filho, isso não tem a ver com aquele instante. É um instante eterno. O soninho que você embalou, ou as noites em claro que você teve, ou os cuidados, ou tudo que você deu, isso não se apaga no tempo. Pode aparentemente se apagar, mas num nível isso não se apaga, né? Assim como às vezes a gente vê também, a gente já viu muito em constelações, né? Um representante, né, que representa a pessoa que tem um vício ou qualquer coisa assim, essa pessoa não é indiferente aos filhos. Ele pode estar até assim, muitas vezes incapacitado de ter um convívio saudável, etc., mas no nível da alma, você vê que frequentemente eles olham para os filhos. É uma coisa comum de observar, né? E não quer dizer que a gente vá dourar a pílula, falar assim, ah, não, foi tudo maravilhoso, é meu pai, eu vou engolir tudo quanto é sapo porque é meu pai. Não é isso. Mas foi o pai que a vida deu. Poderia ter tido outro parceiro, foi esse. Então, quando a gente valida isso, é uma forma também de sair dessa falta. Eu recebi o essencial. Então, estar vivo significa ter recebido o essencial. E isso é muito libertador. A gente também não invalida as dores que a pessoa possa ter. Ah, eu senti falta. Ok, tudo bem, olha para isso, cuida. Mas uma hora isso precisa ser deixado também. É como se, de repente, a gente passa um período de guerra, por exemplo, tem pouca comida, aí a gente faz aquele racionamento,
Aí passou a guerra, a gente vive um tempo de abundância, tem comida apodrecendo e a gente continua comendo aquele pouquinho, entende? O Hellinger fala isso, a dor pode passar. Até, às vezes, a mulher que faz um aborto e se culpa muito, uma vez ele falou para uma mulher que ele estava atendendo, falou, toda dor tem o direito de passar. Mesmo essa culpa também pode passar. Né? A expiação permanente não produz um bem. Você chora aquela dor ali um tempo e tal, tudo bem, mas depois, isso não quer dizer indiferença, né? Mas significa seguir vivo, né? Senão a gente fica calcificado no passado, entendeu? Mas é delicado, assim, eu estou dando essas linhas gerais e você pode derivar ela para você, mas é quase que uma tentação isso que você sente, entende? De continuar cuidando. Porque Bom, é você mãe, lembra. gosta, né? E você deu uma alternativa. Eu acho que é a segunda, que é exatamente. Eu achava que o pai não estava em condição de dar. E era um ambiente tumultuado. Então, o que eu vim fazendo depois, após a separação, foi tentando compensar, tentando compensar, tentando compensar. E assim, nossa, eu não pude fazer nada, eu não podia dar atenção para eles, eu só dava atenção para o pai, porque aquele. Então, parece que era compensar. E hoje eu já estou sentindo que eu, tipo, cumpri o que eu queria. Eu cumpri. E por coincidência, meu filho me ligou hoje e falou: Mãe, eu estou sentindo uma gratidão tão grande no meu coração, está tudo tão bom para mim. Falei, benza a Deus. Agora eu posso morrer em paz, modo de dizer. Porque antes eu falava assim para ele: isso, meu filho. Não parava, às vezes, em trabalho, meio cabeça de artista. Aí eu tinha preocupação, eu morrendo, como é que vai ser? Sabe? Então, agora parece que eles já estão me liberando. Na verdade, você está deixando eles livres Sim, da sua necessidade de cuidar. sim. E você vê, o que não vier de você vem da vida. Isso é muito bom. Tanto para você ficar tranquilo em relação a eles, quanto para eles também, né? Porque, às vezes, no lugar de filho, a gente fica muito exigente, né? Fala, meu pai não me apoiou nisso, minha mãe não me deu isso, meu pai não queria isso, minha mãe não me deixou estudar, né? Chega uma hora que a gente tem autonomia, né? Para seguir e procurar na vida o que não tem da família. A família só precisa dar o essencial para a gente. Né? E aí fica todo mundo confortável, porque cessam as exigências. Aí cada um pode fazer o seu movimento de vida de um jeito mais confortável, né? Mais tranquilo. Porque não, é muito ruim a exigência. E a família tem muitas exigências, né? Porque a gente se sente no direito uns sobre os outros dentro da família. Né? E faz as cobranças como se eles nos devessem. Né? E não nos devem nada. Nem os filhos devem, nem os pais devem, não tem dívidas, né, entre nós. Cada um fez Agora, o seu melhor, né? pode haver sim gratidão, como ele falou. Isso sim, isso pode ter de sobra, mas isso não é um dever moral, isso é algo que surge de uma compreensão verdadeira. Não, eu senti assim, com a vida, ele falando, a gratidão Aham, pela vida, e eu senti assim uma maturidade que ele não tinha. Ele é o tal que reclamava assim: vocês não me operaram de dor, as amigas, até hoje eu tenho dor de garganta, umas coisas bobas, assim. Achava uhum. que a gente não deu atenção devida. E hoje ele já está mais maduro, é onde eu fico. Parece que eu. Quem que você falou que é mais livre? É eu ou é eles? Não, vocês dois, todos Os vocês. dois, né? Porque eu estou me sentindo muito livre. É, isso é muito bom. Então, tá, obrigada. Quem mais?
Angelita quer falar? O que é essa mão aí? Não, a Marília está falando, mas está sem volume. Estava fechado aqui. Tem um parágrafo aqui no final que fala assim: os pais frequentemente têm esse tipo de preocupação por seus filhos adultos. Os terapeutas e outros profissionais da ajuda também se preocupam, às vezes, por seus clientes. Com isso, estes ganham poder sobre eles, assim como os filhos ganham poder sobre os pais. Lembra um pouco esse pedaço aqui, quando ele fala, né, dessa preocupação, como se esses profissionais da área da ajuda terem esse cuidado, que qual nas ordens da ajuda, da gente não cair numa lá fala da contratransferência, aqui fala dessa preocupação. Qual que seria para que a gente, como profissionais dessa área, olhasse isso daí, ou é a mesma coisa em relação a quando a gente estudou as ordens da ajuda? É que ele está colocando de um outro jeito, mas é a mesma direção. Vê, quando a gente olha para uma... não sei se vocês se lembram, lá no livro Ordens da Ajuda, tinha um tópico, eu cheguei a comentar ele com vocês, que o Hellinger falava sobre a bênção. Então ele dizia assim, se eu olho para alguém e internamente trago motivos justificando o porquê o outro não vai conseguir, ele fala assim, isso é para o outro como uma maldição. Então, às vezes, a gente olha e fala assim, essa pessoa me preocupa, não, tem que fazer isso por ela, etc. Ou ele fala assim, ou se eu faço um diagnóstico e defino o problema da pessoa. Então ele fala assim, isso atua muitas vezes sobre o outro como uma maldição. É quase como uma sentença. E tem um quê de arrogância nisso, né? É como se você pudesse traçar os limites para aquela pessoa. E o que mais eu vejo assim, que acontece atendendo as pessoas é ter surpresas. Às vezes uma pessoa, você imagina que ela vai levar um tempo, de repente, assim, e ela toma uma resolução de vida assim surpreendente, ou um caminho que você não imaginava. Ou às vezes você imagina assim, esse casal aqui parece que não tem, né, mais jeito, a pessoa fala que vai separar tudo, e de repente ele se acerta, sabe? Assim, tem muitas surpresas, por isso que a gente não pode determinar o que o outro vai fazer, né? A gente vai acompanhando e procurando ver junto, né, e trazer alguma clareza sobre a vida, sobre as relações, enfim. Então, ele diz uma coisa interessante, ele fala que esses pacientes ou clientes ganham poder sobre o terapeuta. Porque aí o que acontece? Quando o terapeuta ele tem uma preocupação, ele se sente responsável pelo outro. E aí, dentro disso, pode começar a se estabelecer um jogo. Então, você tem que me dar um pouco mais, aí o cliente ou paciente faz exigências, o terapeuta acaba cedendo, né? É muito interessante. Aí, às vezes, quando, de repente, a pessoa decide ir embora ou parar a terapia, o terapeuta fica louco. Eu já cansei de ver pessoas falando, não, eu falei que ia parar. Não, você não pode. Você tem que continuar. Você não pode parar. Sabe lá por que razões. Às vezes são razões financeiras, outras vezes emocionais, que seguram a pessoa. Já imaginou? Quem diz que a pessoa não pode parar? Da onde que tiraram isso? Ela pode, não só pode, como muitas vezes abandona e vai embora. Porque frequentemente eles percebem que existe uma carga, né? Isso é o que o Hellinger fala quando tem a inversão da ordem da ajuda, que aquele que deveria ser ajudado passa a ajudar. Entendeu? Você quer ver? Alguns pacientes de câncer também, num hospital, eles fizeram uma pesquisa e eles preferiam não ter visitas. Aí foram perguntar por quê que eles preferiam não ter visitas. Eles falaram assim, porque eu fico melhor sozinho. Essas pessoas vêm aqui, eu tenho que ficar consolando elas. Eu prefiro ficar então sozinho, em paz, do que ficar consolando as pessoas que têm pena de mim.
Percebe? É uma inversão. Em princípio, a pessoa vai lá levar algo, né? Fazer uma assistência, e pelo contrário. Então, o Hellinger fala isso também. Se você não suporta o destino da outra pessoa, a condição dela, não trabalhe com ela. Porque senão você vai sobrecarregar essa pessoa, em vez de ajudar. Isso acontece também com alguma frequência. Agora, eu também vejo assim, não é tão gratuito a pessoa encontrar esse ou aquele tipo de terapeuta. Por exemplo, uma vez eu atendi uma pessoa que descobriu um nódulo no seio e foi fazer uma perícia com a médica. A médica também começou a chorar, né? Porque lembrou dela. Então, ela começou a consolar a médica. Agora, olha que interessante, essa pessoa é uma pessoa super autossuficiente. Então, até no momento de fragilidade dela, ela cai, porque tinha vários profissionais, ela cai em um que não vai ajudar tanto, né? Porque também a atmosfera dela é de autossuficiência. Entende? Assim, não é tão gratuito o fato, assim, por que acontece da pessoa ir naquele profissional e não em outro. Por exemplo, algumas mulheres que eu já atendi tiveram experiência de abuso em atendimentos, seja médico ou psicológico, né? Mas por que cai? Né? Não é que a culpa é dela, mas tem alguma coisa assim que ainda sintoniza com isso. E aí, quando isso realmente muda, né? Ela sai desse script, isso para de acontecer na vida dela, ou dele, né? Seja lá de quem for. Então, isso é muito importante, essa forma de ajudar, porque a preocupação, o Hellinger fala assim, quem se preocupa com os filhos, no fundo, manda uma mensagem velada, silenciosa, de que eles são incapazes. Por outro lado, quando você fala assim, eu confio plenamente em você, o filho fica encorajado a seguir o caminho dele. Isso, olha, eu acho que se tem uma coisa que o pai ou a mãe pode fazer por um filho de bom é isso. Mas não da boca para fora, né? Não como a gente dá bom dia, né? Realmente olhar e ver o recurso naquele ser, que a gente chama de filho, né? E isso às vezes cria até um senso de propriedade, mas é uma criatura singular, livre. Né? Se eu olhar e falar assim, eu vejo os seus recursos, eu confio no uso que você vai fazer do que nós te demos de bom grado. Isso é outra coisa, assim, o que nós demos de bom grado, demos com gosto, faça o que você quiser com isso. Tem gente que dá as coisas e dá já o uso, o destino, o como, a finalidade, quando que pode fazer, como que vai usar, isso não é doação, né? Isso é um investimento com cobrança prévia. Né? E é cheinho disso nas famílias. Tem gente que tem a cara de pau de chamar isso de amor incondicional ainda. E fala assim, o dia que eu morrer, vocês vão dar valor. Depois não vem chorar no meu caixão, não. É o amor incondicional. Agora, esse olhar assim de confiança é uma bênção para os filhos. Olhar assim, mas verdadeiro, esse que é o ponto, né? Precisa ser genuíno, senão tem aquele ditado que fala assim, me desculpa, mas o que você não me deixa ouvir o que você fala, né? Ou o que você interiormente fala muito mais alto do que o que sua boca diz. Então, não se trata assim de etiqueta só, né? Eu já vi assim, às vezes os pais falando assim, não, eu incentivo, eu falei, não, vai dar certo, filho. Mas aí eu rezei, porque, nossa, você já me deu tanto trabalho. Entende? Não tem força isso, né? É diferente, né? De você olhar e também deixar a pessoa livre para experimentar a vida à maneira dela. E arcar com tudo, né? Com
com consequências, senão a gente priva também. Tem muitos pais que são inconsequentes. O que eu quero dizer com isso? Não deixam os filhos serem consequentes, entrar em contato com a consequência do que faz. Então, nunca esse filho aprende. Né? Se a gente vai limpando as cagadas o tempo inteiro que o filho ou a filha faz, ele não tem condições de aprender. Nós estamos falando assim, num desenvolvimento razoavelmente saudável, tá? Agora, quando a gente tem um transtorno grave, aí é uma consideração à parte, né? Aí vai precisar de um cuidado diferente, um acompanhamento. Isso aí é outra. A gente precisa também assim contextualizar essa ajuda. Ele fez essa contextualização, entendeu? Com exceção dos doentes, das pessoas que estão numa condição grave, etc. Mas mesmo os doentes, eles também gostam de ser ajudados com dignidade, sem que a dignidade seja ferida. Aqui, outro dia, uma pessoa estava falando que ia levar a mãe idosa para uma creche. De péssimo tom, porque o idoso não é um bebê. Ele pode passar, sei lá, numa casa de atividades. Não é só a questão do nome, é a questão assim do olhar, né? Aquela é uma pessoa idosa, ela está com um corpo frágil, mas não é um bebê. E não é porque de repente é preciso usar uma fralda geriátrica que virou um bebê. Entende? Assim, então, e assim, às vezes o idoso já está com alguma senilidade, alguma coisa assim, mas ele tem momentos de lucidez, isso a gente pode considerar também. Entende? Assim, a ajuda em cada etapa, ela tem muitas nuances. E como é que nós vamos saber isso? Olhando para essas pessoas e para a condição. Uma das ordens da ajuda é ajudar em sintonia com as circunstâncias, né? Não ajudar em cima de um ideal fixo. Eu me lembro de um rapaz, ele faleceu já, ele tinha síndrome de Down e tinha uma condição psicótica também, e ficava num abrigo muito bacana lá em São Paulo. E ele era muito querido, o irmão conhecia as pessoas que dirigiam, né, essa instituição, e chegou uma hora que ele precisou de cuidados clínicos mais intensivos, né? E precisaram levar para um outro lugar, porque era mais uma casa de acolhimento, assim, tinha alguns pacientes internos, alguns moradores de rua que dormiam, enfim. Aí ensaiaram, não sei quantas vezes, como que ia contar para ele que ele ia ter que mudar de clínica, né? Mudar o lugar e tal, e com muita dor no coração e etc. Aí ele vira para o irmão, né, e para o pessoal dessa instituição e fala assim: então quer dizer que agora eu estou livre de vocês? E um pouquinho depois ele faleceu. Né? Você vê, ele não queria, né? Assim, óbvio que ele não programou isso conscientemente, mas dentro dele ele não queria ser um peso. Ele falou assim: tá bom, agora eu vou, né? E ficou livre e deixou todo mundo livre, aliviou todo mundo de qualquer culpa. Você vê até um cachorro. Eu tenho uma amiga que teve um cachorro que estava na situação assim de ter que sacrificar. E aí ela saiu de manhã, o veterinário falou: você tem que dar uma resposta até a hora do almoço, porque não dá para adiar isso. Aí ela foi trabalhar, ela falou: quando eu voltar eu vejo. Então ela saiu para trabalhar, o cachorro ficou na casa dela. Quando ela voltou, ele mesmo tinha cavado um buraco e se enterrou. Estava morto lá, né? Não cobriu, mas ele cavou, só faltava pôr a terra em cima. Ele livrou ela do peso da decisão. É muito bonito, né? Você vê que os animais também têm essa conexão. Aí, às vezes, eu me pergunto assim: o que é que faz a gente amargar tanto no morrer? Né? O que é que nos impede de morrer como esse cão? Né? Sem amarra, sem peso. E quem trabalha com pacientes terminais observa isso o tempo inteiro. Frequentemente, o que falta para a pessoa se desligar é uma despedida, uma reconciliação, uma expressão de sentimentos que ou não aconteceu, ou
ficou por ser dita, assim, ou até foi dita, mas não com toda a clareza que a pessoa gostaria. E isso tem um pouco a ver com a liberdade, né? O Hellinger coloca nesse texto a liberdade como um assentimento ao próximo passo, né? Quem pode se entregar sem reservas ao próximo passo. Não sei se vocês viram. Ele fala assim, é livre quem pode transformar-se. Só pode transformar-se quem é capaz de soltar-se e seguir a próxima grande atração para o desconhecido. Uhum. Então, quando vocês ouvem isso assim, né? E ele ainda diz assim, entregando-se a ela de boa vontade, né? Quer dizer, é uma atitude sem resistência. E ele faz assim, como que a gente vai saber se isso vai nos fazer avançar? Aí ele fala assim, reconhecendo se o que nos move é dirigido, desejado e protegido por uma outra realidade que nos supere em muito. Percebe? Nesse lugar aqui, essa liberdade que o Hellinger está apontando não é a liberdade pessoal. Você vê que ele fala assim, é algo que nos supera em muito. Ele fala de uma realidade que nos transcende, que nos supera. Você vê, a gente fala em escolhas, né? A escolha, ela está muito longe dessa liberdade que o Hellinger está falando. Escolha parece um verniz de liberdade, né? A entrega é liberdade. Porque você não tem nem conflito, nem uma e outra, só tem uma. Na entrega, não tem nem pergunta, isso ou aquilo. Na entrega acontece o que acontece. Então, muita gente não simpatiza com isso porque dá a impressão que você fica refém da vida. Mas é curioso que nesse nível isso não acontece, pelo contrário, parece que os movimentos eles são muito mais originais, né? O nosso movimento assim de esforço pessoal, se vocês forem observar, normalmente ele é reativo. Ele é sempre uma resposta a algo, né? Isso que o Hellinger está falando aqui é um movimento que a gente poderia chamar de criativo. Ele não se opõe a algo, ele afirma só uma direção, né? Tem um cara que, esqueci o nome dele, o que fundou o movimento da meditação transcendental, ele estava há muito tempo meditando, ele disse que um dia, no meio das meditações dele, veio uma cidade, o nome de uma cidade. E ele falou assim, vou até lá. E dali que começou todo o movimento dele, que se espalhou pelo mundo todo. Mas não foi uma coisa assim que ele fez um plano estratégico, falou, vou divulgar, vou fazer. Assim, ele foi se entregando um passo por vez. E se a gente olhar na nossa história, né, isso não acontece só nessas biografias assim mais públicas, né, ou que tem uma notoriedade maior. Isso acontece no anonimato também. Quando a gente olha para trás, a gente percebe assim, cada movimento, se você olha e fala assim, mas como é que eu cheguei aqui? Eu nem lembro, não posso dar onde que surgiu. Assim, é uma surpresa. Frequentemente, as melhores coisas da nossa vida são surpresas, não foram fruto de um esforço dirigido, né? Eles são... E isso que às vezes parece esforço, frequentemente é dedicação. Porque aí você está numa sintonia e você se dedica, claro, a uma atividade ou a uma pessoa. Só que isso não demanda esforço. Dedicação não é a mesma coisa que esforço. E dedicação também é diferente de disciplina. A disciplina tem algo de imposto, né?
E às vezes chega a ser violento. Por exemplo, olha uma dieta. Uma dieta é uma oposição, é uma reação. Você tem uma condição que não aceita e fala assim, então eu vou forçar uma outra para atingir um outro resultado. Agora, às vezes surgem nas pessoas, eu já observei isso, um movimento assim de querer experimentar uma vida diferente. Aí elas começam a experimentar o que a gente pode chamar de uma vida mais saudável. E começam a cuidar do corpo, da alimentação, mas não como uma oposição. E isso dá resultados diferentes e mais consistentes. Ou pessoas que depois de viverem anos num casamento assim, que a gente poderia chamar de abusivo, ao se separarem, espontaneamente emagrecem 15 quilos. Eu já acompanhei pessoas assim, espontaneamente, não é que fez força, não. Continuou comendo, continuou fazendo, mas não tinha mais acúmulo de carga. E surge um movimento de cuidado, de prazer na vida. É incrível. E isso não é uma oposição, isso é um movimento novo. Então, se a gente puder, por exemplo, você quer mudar um traço, um hábito, um comportamento, antes de fazer um movimento de oposição ou de combate ou de controle, se você puder ficar assim inteiro com isso, sem fazer nenhuma oposição, né? Olhando para isso, muitas vezes surge um movimento novo, mas ele não é reação. Então, eu acho isso assim um bom ritmo de vida, né? A nossa primeira reação muitas vezes é falar assim, mas então eu não posso mais ter nenhum plano de vida? Pode ter, não tem problema. Só que você também pode deixar que a vida tenha um plano para você usando de outro jeito. E isso frequentemente é muito mais descontraído, leve e costuma ter mais êxito. Costuma ter mais êxito do que aquilo que a gente se esforça para conseguir. E a vida não para de ter movimento, né? O nosso medo é esse, assim, então vou parar, vou fazer nada. Não, vai fazer um monte de coisa, só que vindo de outro lugar. Mais orgânico. Quem quer perguntar alguma coisa desse texto aí da liberdade? Eu queria comentar mais uma coisa. Tem limite de comentários? Não. Porque ninguém comenta, fico chata comentando. Mas essas últimas palavras suas, Vitor, assim, contando desse cachorro, né, que fez assim, se enterrou, falando de morte, vida e essa compreensão que a vida traz surpresas para a gente, né? Então, o ano passado, 2019, eu tive um problema de câncer. E aí eu fiz quimo e, graças a Deus, sarou, curou tudo. Mas eu estava vendo, na hora que eu descobri, eu estava com as minhas duas filhas, na hora que eu descobri, eu fiquei sem chão. Assim, parece que a gente não está acreditando, é uma surpresa muito louca para a gente acreditar. E eu não... bom, aí, enfim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, depois que eu me tratei tudo, agora, eu tenho eu não tenho mais medo de morrer. Acabou. Acabou. Parece que eu enfrentei uma coisa que eu achava que eu não dava conta de enfrentar. Eu fiz ajustes e acertos com os meus filhos, com as pessoas, com amigas. Eu falei, quer saber? Eu não sei se vai durar, então deixa eu ser eu mesma e parar de cumprir regrinha, sabe? Então foi uma coisa assim, hoje eu estou ótima. Essa semana eu fiz exame para ver se está bem, graças a Deus, né? Tá recente, mas está tudo caminhando bem. E eu sou uma outra pessoa hoje, nesse sentido de
Eu era uma medrosa. Tudo eu tinha medo. Falava em morte para mim, nossa, ai, não, eu tenho muita coisa para trás. Agora parece que eu estou livre. Livre. Então, cada dia hoje está sendo uma dádiva, uma gratidão. Eu já valorizava a vida, mas não como agora. Agora eu perdi o medo, agora eu rezo, eu olho para a cara de Deus e Ele olha para a minha. Antes eu nem olhava, eu ficava assim. Eu ficava com vergonha, com medo, sei lá o quê. Sei que foi uma bênção, sabe? Essa libertação. Eu estou me sentindo livre hoje. Bendito câncer. Né? Pois é, eu não gosto de falar assim, mas... Mas você falou, verdade, foi uma bênção. Tudo foi uma bênção. Não só o produto. Eu falei isso provocando mesmo, porque eu atendi algumas mulheres que tiveram, especialmente câncer de mama, né? Outros cânceres também, mas mais câncer de mama. E quase todas que superam têm essa percepção. Ela fala assim, eu sou uma pessoa antes e outra depois do câncer, né? E você vê, ele aí quando a gente estuda, né, vocês vão ter módulos que vai estudar sobre psicossomática, saúde e doença. A doença não está contra a gente. Você vê que ele acertou o pH da sua vida, né? Mostrou o essencial. Claro, ele sozinho não, né? A combinação da sua atitude de aprender com a experiência com a doença, né? Porque você podia só ter passado pela doença e não ter aprendido nada. Também dá, né? A nossa resistência tem esse poder de desperdiçar as oportunidades. Felizmente, não foi o que aconteceu com você, né? Agora, olha só o que o Hellinger fala. O que significa liberdade? Significa estarmos livres daquilo que se opõe à mudança e daqueles que querem deter-nos. Livres do medo do que possam pensar, dizer e talvez fazer-nos aqueles que estacionaram. Essa liberdade é corajosa e não olha para trás. Quem determina a nossa direção não somos nós, mas aquilo que nos dirige. Isso não reside em nossa livre vontade. Essa entrega é querida e sustentada pelo poder maior, percebe? Em outros momentos eu falo assim, isso que a gente chama de virtude é graça. É isso que o Hellinger está falando. Não é nossa vontade livre, é sustentado por algo maior, né? Então, se você for dizer assim, como é que você conseguiu isso? Talvez você não consiga detalhar, mas você pode dizer, isso aconteceu, né? Tanto que no seu relato tem o elemento da surpresa. Fala assim, não sei como, eu sempre tive medo, mas algo aconteceu. Então, isso mostra que nós não somos a imagem que a gente faz da gente mesmo. Você tinha uma imagem de você como uma pessoa com medo. Hoje isso não corresponde mais. Por isso que tem horas também que dá muito crédito para as memórias, não é tão interessante assim, né? Nesse trabalho de autoconhecimento. Essa que passou tem pouca importância hoje, né? Essa que está aqui falando com a gente tem valor, né? Porque ela está acontecendo exatamente agora. Essa Regina aqui. Né? E isso é o que você é, essa vida acontecendo agora, em liberdade. Você fala assim, parece que eu me sinto livre? Não, é mesmo, porque não tem liberdade maior do que poder morrer. E não só poder morrer um corpo, poder morrer a identidade, poder morrer uma empresa, poder morrer um trabalho. Por que a gente tem que manter tudo a qualquer custo? Inclusive custando a nossa vida. Você não se desprendeu de um monte de coisa nesse período? Né? As coisas podem morrer e vão morrer, não só podem, como vão. Mas nossa experiência pessoal muitas vezes não concorda com isso e fala, não pode, eu vou segurar a todo custo. E aí vem o sofrimento, porque isso é uma resistência imensa. Imensa.
Então, o Hellinger fala muito da importância do terapeuta sustentar isso, sustentar uma postura que não é indiferença, tá? Mas que contempla a morte como uma possibilidade. Muitas vezes a morte traz paz a uma família e a própria pessoa. E mantê-la a qualquer custo ou fazer de tudo para segurá-la, né, não parece ajuda em alguns casos. Em outros casos, a recuperação da saúde vai ser uma boa solução, em outros a morte é melhor. Mas a gente não tem isso nas mãos. A gente vai percebendo isso na relação com a pessoa que a gente atende e nas pistas que a vida vai dando ou o contexto de atendimento dá. Então, é um lugar assim, de andar no fio da navalha, sabe? Uma linha bem tênue, bem sutil. Bem sutil mesmo. Quem mais quer fazer uma pergunta? Vitor, boa noite. É a Márcia, tudo bem? Oi. Posso fazer uma... Tudo bom, Vitor? Você sempre dando respostas maravilhosas para a gente, ensinamentos muito bonitos. E eu tenho, se a gente puder continuar nesse tópico um pouquinho mais, eu tenho uma pergunta bem difícil, pode ser? Eu estou exatamente agora lidando com uma situação assim, com a minha avó de 97 anos, que está muito mal no final da vida, mas ela está naquele finalzinho que vai morrer a qualquer momento, já há mais de um ano, mais de acho que 2 anos já. E eu já me despedi dela várias vezes. E ela está muito apegada à vida, ela está com câncer que não tem cura, um câncer no reto muito, muito, muito perigoso, vários problemas. Já perdeu muito a audição, então é muito difícil conversar com ela. Está numa casa que a gente agora não pode visitar por causa do vírus, então ninguém pode entrar. Então ela está muito desesperada, muito sozinha, muita coisa, mas ao mesmo tempo apegadíssima à vida. Então eu tento muito falar com ela sobre sabe, relaxa, tenta pensar no que vai ser daqui para frente, né? Na sua passagem, né? Pro depois. Eu tento falar, mas eu sinto que ela sente essa indiferença, porque para ela a morte é muito triste, porque ela não sabe o que aconteceu aqui, que ela não sabe o que vai acontecer com ela. Então, eu vejo assim que tem muita falta de espiritualidade, muito medo. Então, como que eu posso dar uma segurança para ela de deixar ir? Porque eu sinto que nela não existe nada de que ainda falta algo para eu fazer. Ela não está com esse pensamento. Apesar da família estar muito separada, tudo, ela não vê isso. Ela vai... na cabeça dela, eu fiz tudo perfeito, eu fiz tudo, não sei por que eu estou sofrendo assim, que coisa muito triste, não deveria estar sofrendo assim. Então, mas ao mesmo tempo eu vejo, né, que ela está muito na criança e está com medo ela não sabe o que vai acontecer lá, então ela se agarra ao que ela conhece. O que ela conhece? É essa vida que não é mais vida, né? Numa cama muito triste, né, a situação. Mas também não cabe a mim decidir o que é melhor para ela, né? Isso, exatamente isso que eu ia te sugerir. Que você sustente esse lugar junto com ela. Esse desconhecido. Você pode ter suas crenças, pode ter suas convicções, mas, assim, para ela isso pode ser uma coisa só sua. Como você não pode, se você pudesse visitá-la, eu te sugeriria que você ficasse só em silêncio do lado dela, sustentando isso. Agora, se isso não é possível,
assim, a gente pode, eu imediatamente me veio assim uma forma de estar junto assim e não estando, né? Manda flores para ela e fala assim, vó, foi o jeito que eu encontrei de estar com a senhora. E eu tô daqui com você. E eu vou ficar junto com a senhora até o fim. E a senhora vai ficar junto comigo sempre. Pode ser uma mensagem assim, mas é muito importante que você fique exatamente no lugar que você falou na última frase. Não cabe a mim decidir nem como nem quando. Então, agora, ficar junto dela você pode, e isso é precioso. Às vezes, no atendimento, eu me lembro de um atendimento que eu fiz com uma moça, ela estava inconsolável, assim, era uma situação que não tinha como reparar, né? Não era uma questão assim, eu quero melhorar isso. Não, ela falou assim, eu não sei como lidar com isso que não tem volta. Ela estava muito decepcionada. E aí eu fui tentando com ela vários dos recursos que eu fui aprendendo, né? Fazer constelação, fazer um trabalho corporal, tudo que eu tinha de recurso eu fui oferecendo. E aí chegou uma hora que eu fiquei de mãos vazias, não porque ela era resistente, porque de fato nada disso ajudaria. E aí eu olhei para ela e falei assim, puxa vida, eu vejo que isso é muito triste mesmo para você. Eu posso ver o tamanho da sua dor. Quando eu falei isso, ela começou a ter um choro, assim, era interessante porque era um choro em câmera lenta, assim. Escorria uma lágrima, assim, doída, sabe? Ela ficou, acho que uns 10 minutos, assim, nesse choro, 5, 10 minutos, que é um tempo longo, né, de silêncio e choro. E aí eu fiquei junto dela e eu falei assim, eu não tenho muito o que fazer agora, nesse momento, a não ser ficar aqui junto com você e sustentar essa dor com você. E li um poema para ela. Ela chorou mais um pouco e quando acabou ela falou assim, muito obrigado. Era isso que eu queria. Eu queria poder colocar isso num lugar em que isso não crescesse. Sabe? Um lugar em que não tentassem consertar, nem me consolar, nem modificar, porque não tem o que fazer. Sabe? Então, você vê, é uma intervenção sem intervenção. É uma atuação, mas não é uma tentativa de resolução. Então, às vezes, a pessoa quer resolver a vida e, de repente, ela percebe que ela pode viver a vida com tudo que ela contém. Então, mas eu contei esse fato só para sinalizar mais assim o lugar, assim a atmosfera de acompanhamento, entendeu? Isso que eu acho que é importante você sustentar com ela. Sustentar é se não saber, ficar perdida junto com ela, assim, e agora? Eu fico, porque às vezes quando aí ela começa a chorar desesperada, falando que não aguento mais, tá demorando um ano. Aí eu fico assim com ela, falando, não, eu sei, mas sem dizer nada, porque não tem o que dizer, né? Eu não posso falar, não, vai melhorar, porque não é isso. Agora, você pode fazer uma conexão com ela também. Por exemplo, algumas pessoas que têm essa crença gostam de fazer contato com o anjo guardião da pessoa. Se for da sua, você pode fazer. Se não, você pode fazer com o inconsciente dela. Tentar assim, você ajusta a sua respiração com ela, fica junto e deixa que ela te informe algo. Sempre vem uma pista. Quando a gente fica nesse olhar de observação, sempre aparece uma brechinha. Ou do que fazer ou do que não fazer, né? Às vezes é só para não fazer mesmo. E dar essa continência, porque às vezes a gente imagina que não fazer nada é pouco, mas não é. É uma das coisas mais raras ter alguém, o Hellinger fala isso assim, ter pessoas que caminhem com a gente até a última fronteira e sustentem esse mistério junto. Né? Sem querer consolar, sem querer modificar, sem querer acalmar. Entende?
Eu tento fazer isso, escutá-la, e também não posso falar muito porque ela não escuta bem. Então, é mais Aham. eu escutar ela mesmo. É Então, mais presença, Márcia. É mais por presença. telefone só, né? É. É, Mas presença não tem distância. É é. presença mesmo que ela precisa. Agora, você pode ver se você pode mandar algo assim para ela receber. Isso dá um calor muito gostoso também. Eu vou tentar. Eles estão barrando, eu não pode nem mandar coisa para ela. Vou ver se eu consigo flores, porque eu não pensei em flor. Eu acho que é uma ideia ótima, É. uma Porque ideia você boa. vê, Eles não estão deixando entrar nada. tem uma coisa assim, né, que é tão interessante. Uma vez tinha um cara que estava assim numa condição como a da sua avó, assim, mas com um pouquinho Uhum, mais de lucidez, talvez. E pediu para o filho levar um pastel de feira para ele. uhum. E aí o filho falou assim: Poxa, pai, mas isso não faz bem para a saúde. Ele falou: Filho, mas eu já passei dessa fase do que faz bem para a saúde. Eu estou indo embora. Me É, deixa ter prazer, né? claro. Isso é um pouquinho dos cuidados paliativos, né? Assim, permitir que a pessoa possa viver até o momento de morrer, né? Não Claro. só, né? Quando eu podia visitá-la, eu fazia isso. Eu levava um vinhozinho, que ela gosta de um vinhozinho, eu levava um vinhozinho Aham. escondido. Mas, Agora, mesmo que eles não entreguem, né? Você pode mandar e ainda assim falar, olha, eles podem falar, sua neta mandou flores para a senhora, né? Não importa assim, não importa chegar também, sabe? Porque no que você para e olha para ela, assim, isso já movimenta muita coisa. é uma boa ideia. Eu queria a sua opinião nesse de eu escutá-la e ficar quieta, porque aí eu me sinto como você falou aqui, né? Você falou sem o sentimento de que você está indiferente, mas eu fico achando que ela me acha indiferente porque eu não estou chorando junto com ela. Eu não Uhum. estou me descabelando junto com ela e falando, não, você tem que ficar aqui, não vai embora, não vai embora. Não posso falar isso. E eu Sim. estou pensando mais no oposto, que eu acho que ela tem que ir para ela se libertar, né? Aliás, não é que ela tem que ir, eu quero deixá-la ir para ela no momento dela, né? Para ela Uhum. ficar livre da dor, né? E da situação. Às vezes, eu não sei qual que é o grau de lucidez dela. Tem algumas Não, histórias está que lúcida, ajudam. está lúcida. Tá lúcida. Você pode contar algumas histórias para ela. Eu tenho É. algumas de despedida, assim, boas. O próprio Hellinger tem uma muito bonita que chama A Festa. Aham. Essa é uma história linda sobre a despedida. É porque Manda para a gente, você tem por escrito ou não? eu devo ter em algum livro aqui, eu vou ver em que livro que eu vi Uhum. essa história, ou no computador talvez eu tenha. Essa história, ele, ele conta, né, num livro que fala, né, sobre despedidas, né? E o bom da história é que ela acessa o inconsciente. Então, Uhum. mesmo que ela possa ter algumas resistências, isso move algo nela. E você tem a possibilidade do telefone e pode ler para ela mesmo se não tiver no telefone. Uhum. Se eu não me engano, o Einstein fazia isso, eu acho que era, não sei se com algum familiar dele, ele lia histórias para um familiar que estava em coma. Uhum. Ele lia, sabe? Então, a gente sabe que isso funciona. Funciona com crianças também. Às vezes a É. gente, né, conta historinhas mesmo acordada e durante o sono também. E eles são muito receptivos, né? E ela está bem aberta nisso, né? O corpo deteriorando, essas faculdades ficam mais acentuadas. Sim. Então, ela vai É. receber bem, com certeza. E de É. resto, sustentar com ela isso, né? Porque é duro assim ver a pessoa definhando ali, deteriorando o corpo, né? A gente fica agoniado. É. É. É muito triste, é um final muito demorado. É, é. Mas essa presença, assim, com a confiança, assim, se você puder sustentar com ela essa confiança, né, de que ela pode ir, pode ficar pelo tempo que ela quiser, né?
Algumas pessoas querem lutar também, né? É da natureza delas, né? Lutar. Parece que ela é assim, né? Poxa, 97. Já apareceu aqui para mim você. 97 anos e ela ainda reclama e diz, mas por que esse câncer podia ter sarado? Ela não quer, fala assim, eu quero viver, quero ficar aqui. Sabe o que eu me lembro? Eu acho que foi o Chico Anísio, uma vez numa entrevista falou assim, eu não tenho medo de morrer, não, eu tenho pena de morrer. Parece que ela tem peninha, né? A pessoa que gosta da vida. Ela tem pena, mas ela também tem medo. Eu vejo que tenho medo também. E isso que me deixa mais triste, esse medo dela. Porque E você pode validar esse medo, né, com ela. Você tem medo de algo? Então, eu também, eu fico com medo junto com a senhora. Sente ele até o fim. Que medo te assombra? Né? Às vezes ela pode querer falar, né? Isso você vai ter que tatear, né? Um tatear no escuro. É ruim que só a voz, né? Mas a voz ajuda também. Uma visita seria muito bom. Experimenta isso, mandar algo, né? Que ela sinta uma presença. É uma boa ideia, Vitor. Eu vou tentar isso, sim. Porque, são brechas, né? Nesse momento, a gente vive um momento de encontrar brechas, né? Isso que a gente está vivendo coletivamente é de encontrar brechas. Você lembra da história do Erickson, lá das Violetas? Você estava nessa aula? Estou na dúvida se eu estava ou não. Ele atende uma senhora, mas eu devo ter contado na sua aula. Sim. Então, o Erickson falava isso assim, que a gente busca na pessoa uma faísca de vida e sopra até que transforme uma chama, pensando numa vida assim, na promoção da vida, né? E no caso dela não é muito diferente, só que em outra direção. Né? Um sopro que acalme, né? Encontrar essa brecha nela. É verdade. E se ela não tem... eu me lembro que o Darcy Ribeiro, quando morreu também, o Darcy Ribeiro era materialista, né? E o Leonardo Boff, eles eram amigos, e disse que quando ele estava para morrer, o Leonardo Boff falou alguma coisa assim sobre o pós-morte, sobre como Deus o receberia, né? E o Darcy Ribeiro era um cara muito assim, muito transparente, assim, né? Ele falou assim: porra, por que você não me apresentou um Deus desse antes? Se eu tivesse visto um desse, aí eu talvez tivesse acreditado, né? Agora eu estou aqui para morrer e tal, né? Então, eu não me lembro exatamente como ele colocou, mas é interessante que, às vezes, nesse momento, às vezes surge uma brecha assim, né? E, com certeza, ele fez com uma oferta. Ele sabia que o amigo não tinha essa crença, mas ele fez do coração dele, assim, e deu um resultado, sabe? Então, se você encontrar esse lugar de oferta livre, né, sem ter nenhuma agenda do tipo, vai logo, se livra desse sofrimento, né? Por mais que isso possa ser bom, é um ritmo impresso, né? Não, por mim não é que eu por ela, né? Porque, lógico, a gente nunca quer que a pessoa vá, mas por ela, eu penso que ela estaria livre, né? Então. Mas, de fato, a gente não sabe, por isso que eu fico pensando, alguma coisa está segurando ela e eu não sei se é o medo ou se tem algo por fazer, mas ela ainda não se deu conta. Então. Márcia, a medicina chinesa compreende que nós viemos com uma carga, uma quantidade de energia vital para uma missão
que se divide em várias etapas, de várias conquistas, e que há pessoas que deveriam, eles cuidam muito de preservar essa quantidade de energia vital que é armazenada no rim, e que parte dela nós adquirimos para reposição nos alimentos. E tem uma faceta dessa compreensão que diz assim, que até o último respiro há de se fazer boas compreensões e boas reflexões para que se chegasse a, a uma visão búdica, a uma iluminação. Às vezes a gente compreende, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas pessoas e todas elas tinham muito medo deste momento. A única que eu vi que não teve foram as minhas avós e minha mãe, que eu vi que elas foram assim, mas tranquilamente, muito tranquilamente, né? Eu estava até conversando com um primo meu que é padre e falou, nós estávamos nos revendo nas nossas memórias que o velório da minha avó, que foi na casa dela, o meu tio, que era delegado, chegou assim meio esbaforido e viu aquele mar de paz que existia ali. E ele falava para minha tia, a mãe do meu primo, o que é isso? Nossa, que estranho! Aí ele foi se apropriando daquele ambiente e falou assim, nossa, que coisa impressionante! E isso ficou na memória da família, porque para nós já era normal, não é? Mas ele, que tinha morado muito tempo longe de todos nós, tinha se desvinculado daquela forma de lidar com as coisas. Sim. E aí ele chega daquela forma e se ambientando, vai assimilando aquilo. Então, é muito trabalhoso o abandonar, o soltar, desapropriar-se das conquistas que a vida magicamente maia, né, nos ilusiona. Mas acredito mais nessa visão chinesa, que fala da do nosso tempo de vida e o tempo de aprendizagem. Quantas das aprendizagens nós vamos conseguir concluir, que nós possamos concluir o máximo que nós viemos aqui buscar, né? E que seja, nem que seja no último respiro. Eu tenho uma longevidade muito grande na família também. As pessoas morrem com mais de 90, 100 anos até. Então, eu tenho visto em todas as que eu acompanhei momentos de grande, às vezes, saques, apaziguamentos, assim, do nada. Então, eu acredito que o acaso não exista mesmo. Eu acho que essas delicadas atenções que o Vitor sugeriu, né? Fora alguns bilhetinhos de amor, eu acho que se ela não tem tanta facilidade em escutar, mas bilhetinhos se torna uma materialização, né? Sim. Dos seus carinhos, e faz toda uma diferença, principalmente pessoas dessa idade, né? Ela se retroalimenta daquelas leituras, talvez seja tão agradável quanto essa delicada florzinha que chega. E uma coisa, assim... Vitor, você falou assim de dar uma coisa. A minha mãe também foi muito sofrido, muitos anos em cima de uma cama. Mas quando eu fui, eu cantava muito para ela. Mas a minha mãe tinha demência. Mas quando a gente cantava, e a cuidadora dela também vinha e cantava comigo, as músicas do Roberto Carlos que ela mais gostava, então eu cantava para ela, como é grande o meu amor, e as lágrimas dela desciam. Entendi. Entendeu? Mas ela tinha demência, mas eu acredito que o espírito dela não tinha demência, então ela entendia tudo. Entendi. Quando eu fui, ela não me conheceu mais, que eu não tinha documento aqui. Quando eu consegui meu documento, que eu fui, o estado já estava muito evoluído, ela não me conheceu mais. E depois, quando ela estava bem mal, já no final,
Tanto que ela, eu acho que só estava me esperando, porque eu fui, fiquei um mês com ela, cantava, me acabava de cantar para ela. E quando eu vim embora, ela foi embora. Uau! Então, eu vou sugerir da gente finalizar o nosso estudo de um jeito. Eu vou pedir para você, Márcia, olhar para ela agora, para sua vozinha, com todo o seu amor, né? E todos nós vamos sustentar isso junto. Sustentar, assim, esse mistério. Se ela tem mais um mês, mais um ano, a gente não sabe. Nós não temos nenhuma agenda oculta para ela agora. A gente só vai olhar com amor para ela e ficar junto, sustentando esse porvir. Mas é muito importante isso, que a gente não tenha nenhuma torcida, nem para lá, nem para cá, nem só ficar junto dela agora. Se você preferir fechar os olhos e trazer a imagem dela diante de você, faça isso. E se sinta também abraçada e todos os seus familiares por todos nós aqui do encontro. E talvez internamente você queira dizer para ela algumas coisas. Você pode em silêncio dizer, esse é um momento muito íntimo de vocês. Eu posso falar algumas palavras e você pode mudá-las se você quiser, internamente. Talvez você diga para ela assim, meu amor por você é imenso, vó. E eu faria qualquer coisa para te aliviar. Eu não tenho a menor ideia do que está por vir e nem de como isso vai vir. Mas eu fico juntinha de você. E o calor do meu amor te abraça agora, vó. Da minha parte, não existem pendências. Sua vida enche de sentido. E eu sou grata por ser sua neta. Assim como muitos outros familiares, tenho uma estima imensa pela senhora. E a última coisa que existe em mim é indiferença. Também eu não tenho diretrizes para você. Eu tenho apenas o meu amor. E eu te dou ele inteirinho, para que a senhora use do seu jeito. Talvez você possa imaginar esse amor que não tem forma, tomando a forma de um manto, envolvendo ela agora, inteirinha. Isso mesmo. Tudo bem? Que lindo. Obrigada, Vitor. Muito lindo. Eu vou mandar, acho que eu vou mandar no grupo aí, é mais fácil. Quando minha avó faleceu, eu fiz um poema para ela, e fizeram um santinho, né, da missa dela.
E com a minha avó aconteceu uma coisa um pouco, talvez, com o que está acontecendo com você, né? Como eu tinha vindo morar mais longe, ela ficou lá no Rio, né? Não tinha nada entre nós. Eu falava assim, vó, não espere para se despedir de mim, a gente está inteiro, cada vez que se encontra. Né? E, graças a Deus, ela conseguiu escapar antes dos médicos tentarem reanimá-la, porque ela tinha uma firmeza, ela faleceu com 93, ela falou assim, o dia que eu começar a precisar de alguém que eu não puder ser livre para servir, eu não quero. Ela falava, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, ela era uma pessoa muito generosa, assim. E eu fiquei feliz que ela pôde ter essa partida. A gente conversava muito sobre isso, assim, né? Antes mesmo, enquanto ela já estava bem, mas ela tinha 80... E é interessante, né? Quando ela tinha 86... Não, eu me lembro quando eu tinha 9 anos, eu escrevi uma cartinha para ela, eu já falava disso, né? E aí, depois ela tinha lá 80 e pouco, eu falava, nossa... Né? E no fim ela viveu, né, desde quando eu me preocupava com a morte, uns 15 anos, né, mais, né? E aí a gente tinha essa liberdade, né? Então foi bom, assim, né? Quando ela foi, ficou a gratidão. Eu vou mandar para você, né, esse poema também, como um carinho aí. A Jana já colocou lá no grupo o texto que você falou, tá, Vitor? A festa? A Jana já colocou lá no grupo pra gente. Uhum. É linda essa história. Eu acho que esse é um momento bem interessante, porque com a constelação, e está vivendo esse momento, né? E ela passou uns 3 meses fora da casa, que minha mãe tirou ela, e eu consegui visitá-la alguns dias e estava cuidando dela, uns 2 dias na semana. Aí eu saía dela e ia buscar o meu neto. Então era um círculo assim muito interessante, né? Porque eu lembrava das coisas que ela fazia para mim e faço com o meu neto, né? E aí eu me lembro no dia que eu fiz a última despedida, que ela estava voltando para casa, achando que era a última vez. Eu me atrasei muito para buscar meu neto. E ele estava assim, chorando, me esperando. Mas é aquela coisa, né? Largando a avó e pegando. E a vida continua. A gente se lembra, né, do círculo que continua. É um momento muito bacana. Muito bom. Acho que a gente pode ficar assim hoje, né? Com essa imagem aí, essa imagem quentinha, né? Eu estou sentindo um calor com essa vozinha. Foi muito bom. Acho que matou a saudade de muitas avós aí. Verdade, foi muito bom. Gratidão por essa noite aí, a todos, né? Gratidão a todos. Muito obrigada. Gratidão, gente. Obrigada a todos. Obrigada. Boa noite, gratidão, gente. Boa noite, tudo de bom. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, Marilis, querida. Tchau, Regina. As 2 Regina que estão aí, né? Tchau, Regina. Obrigada aí. Tchau a todos. Alfredo, vai dormir agora, Alfredo? Agora eu vou. Alfredo, você viu o negócio que eu botei lá para você, meu amor? Não vi Esses ainda. 2 se amam. Olha lá que eu mandei, tá bom? Tá curado. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada, hein? Tchau. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo. Então tá Marca bom, nosso café essa semana. Tá, vamos ver se a gente marca. Eu falei com a Tati. Jana, um beijo. Tá Obrigada, bom. querida. Beijos. Ritinha, tá mais calma? Tô mais calma. Você tá bem, querida? Você tá bem, Rita? Não, fiquei meio rebelde. Ficou? Rebelde. Ela tá desconformada, como se diz. Vou fazer igual a amiga minha. Nós somos, como foi que ela botou? Nós somos o quê? Joana, uma amiga minha. Nós somos irrecuperáveis. Sabe o que é isso, Rita? É porque coisas vão se mexendo e a gente vai se dobrando aquilo que muito tempo a gente fez ficar rígido. E Alfredo tá certo, é coisa demais.
ao Então, mesmo por exemplo, assim, tem que dar um tempo. Espera, deixa o tempo passar. Vai um é, mês aí para assimilar tudo, sabe? é horrível. Mexe muito, mexe muito. é. E também, sabe o que que eu vejo? Tipo assim, o tempo todo, muitas vezes, né, a gente pensou, não vou olhar para isso, não quero olhar, eu fechei o coração para olhar para aquilo tudo. Então, quando é aberto, a gente fica com raiva, como você está se sentindo, assim, porque foi mexido numa coisa que eu coloquei como uma dureza, uma rigidez naquilo que eu não queria olhar. Também tem isso, Oi aí, meninas, boa noite. Boa Fala, noite. Nádia. Queria passar a palavra aí para você, Rita. Minhas queridas. Tchau, Outro Rita. olhar, Tchau, outro tchau, olhar. Cris. A gente se Beijos. fala. A gente se fala. tchau, Cris. Beijos. O Então, que um outro Nádia, olhar, você falou? um outro olhar do que você falou, né? Horrível quando toca na nossa ferida. Um outro olhar seria: que bom que eu tive a oportunidade de entrar em contato com essa ferida novamente para curá-la. Então, na realidade, o horrível é maravilhoso, porque se a gente não entrar em contato com essa ferida e com essa dor, que é uma etapa Difícil, né? que uma etapa é necessária, a gente não vai curá-la. Quando você coloca a água oxigenada numa ferida, o que acontece? Ela ferve. Ela arde, correto? Ferve, arde. É horrível. Sim. Então, nós temos que nos permitir entrar em contato com essa ferida e passar por todas as etapas para nós curá-las. Então, na realidade, quando a gente toma um pouquinho de consciência, essa coisa horrível é maravilhosa, porque sem essas etapas nós não vamos curá-la. Não vai crescer também, né, Nádia? Não, mas para crescer tem que estar nas etapas, né? Exato. Então, a gente se permitir entrar em contato com o nosso lado sombra, com as coisas pendentes não resolvidas, com as nossas feridas abertas, só da gente se permitir, a gente está no caminho, né, de... Porque a Marilis, o sentimento de culpa é horrível, Marilis. É horrível. Ô, Rita, como eu fiquei entrando e saindo, vou te fazer essa pergunta por uma liberdade que eu tenho. Quando você falou agora sentimento de culpa e como eu saí e perdi, então eu perdi alguns pedaços, assim, da história, mas eu estava na história, até que eu saí. Quem sabe eu era esses meninos que entrava e saía, né? Foi provocado, por isso que você traz esse sentimento de culpa? Exato, sim, sim. Era só para poder entender quando você falou isso, entendeu? Então, eu fiquei muito... Mas olha, Rita... Desde que eu conheci a constelação, a Marilis, eu conheci a constelação assim. Eu vim estudar a constelação ano passado, né? Bom, você sabe. Mas assim, eu já conhecia a constelação da Isadora. E eu tinha assim aquele, sabe, eu não sei se era medo, se era vergonha, não sei o que era, mas eu sabia que eu tinha que constelar isso um dia, sabe? E eu vivia protelando. Quando chegou ali, foi uma coisa que eu nunca nem imaginei, nem nada assim aconteceu, parecendo que estava programado. Parecendo não, estava programado. E eu não sabia. Porque aconteceu assim, sem... Assim, não foi programado, né? Não foi assim, não teve aquele foco. Aconteceu tudo. Eu sei. Mas tudo bem, vai passar, como diz o outro. Vai passar. A Márcia falando da avózinha dela. A minha avó também materna, minha avó paterna, não. A família do meu pai toda morre de infarto fulminante. Mas a minha avó materna também ela sofreu muito para desencarnar assim, de um câncer terrível. E também ela tinha demência. E minha mãe teve demência, então toda a doença dela depois foi consequência do Alzheimer,
porque atingiu o cérebro, quer dizer, o Alzheimer atinge o cérebro, então depois atingiu a veia da mastigação, e daí veio outras consequências todas. E ela ficou em cima da cama 7 anos, minha mãe. Brincadeira. Mas também fez a passagem dela, assim, eu fiquei tranquila. Quando meu irmão ligou, todo mundo ligou para avisar, eu fiquei assim, eu dei graças a Deus, agradeci tanto a Deus ela ter feito a viagem dela, porque ela já estava todo tempo sofrendo em cima da... E ficou bem. Eu tenho um sobrinho, viu, Marilis, que ele é espírita, e ele tem umas 2 semanas que ele me ligou. Ele, tia, tem 1 ano e meio que eu pedi notícia de voinha, porque ele pediu, nem é na Bahia, ele me explicou lá, é um grupo que você escreve e você escreve e eles psicografam. Eu não sei se é Curitiba, uma coisa no Brasil lá. E não é na Bahia. Ele pegou, disse que aí ele me ligou, falou, tia, tem 1 ano e meio que eu pedi notícia de voinha. Aí, quando chegou agora, veio a resposta. Aí ele mandou a resposta, as fotos, tudo. Eles mandam a cidade espiritual, manda o mapa, manda tudo. Aí mandou dizer que ela está na cidade das Flores. É uma colônia espiritual que vai do norte do Paraná até o sul de Minas. Aí falou, e eles mandam o mapa porque a gente tem um mapa de cidades espirituais do nosso lar. Aqui mesmo eu vi uma palestra outro dia que tem uma que vai de Nova York até a Inglaterra, que chama Summerland. Muito legal. Mas, Rita, vai fazendo uma prece para cada um, tá? Se você puder colocar... não sei se você vai à igreja assim, né, católica e colocar uma intenção para eles. Não, eu faço evangelho. Então. Eu sou mais espírita, então eu faço evangelho. Mas eu faço evangelho toda quarta-feira. E aí toda quarta-feira eu vou fazer evangelho para eles. Então, faz colocando e dando nome, porque eu tenho as pedras que eu botei ali de significado, sabe? Isso. E nome, Isso daí, vai colocando e vai, entendeu? Entregando, fazendo para cada um e pronto. Rita, o que eu queria acrescentar aqui para você, Rita? Oi. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Você falou do sentimento de culpa. Queria dizer que nós estamos totalmente conectados com o inconsciente coletivo da humanidade. Então, essa culpa nós carregamos a culpa da humanidade junto com nós. Não dá para separar o nosso inconsciente do inconsciente da humanidade. Então, muita coisa que nós carregamos e sentimos não é nossa. Então, você tem que ter essa consciência. Tem a nossa parte pessoal, criada por nós, e tem uma parte que é da humanidade que não é nossa e nós carregamos juntos. Eu entendo. Tá? Eu acho que esse assunto a gente tem que ter. Mas se desde o momento eu coloquei para mim que esse não era não, isso aí um valor que iria dificultar. Ô, Nádia, é verdade, eu sei disso também. Eu queria que para terminar o que eu queria passar raciocínio, é uma técnica muito antiga e simples e fácil de utilizar quando a pessoa quer, né? É o seguinte, quando você sozinha escrever tudo o que você quer transmutar, trabalhar e se libertar na tua vida, escrever e queimar. Escrever e queimar. Entende? Isso. Eu fiz uma experiência dessa, de uma situação que eu vivi com 25 anos de idade, quando eu tinha 25 anos de idade, eu fiz por 90 dias uma pessoa que eu me conectei de uma vida passada, que eu lembrei tudo dela. É um homem que eu fui casado, que eu tive um filho, nós tivemos uma vida maravilhosa, ele não lembrava de mim, não queria nada comigo, não queria nem falar comigo. Eu lembrei de tudo, ele não lembrou de nada. Foi muito pesado para mim. Então, eu tive que, 90 dias, escrever todos os dias
tudo que eu queria falar para ele, ele não quis ouvir, eu escrevi e queimava. Por que está gravando isso aqui? Não era para estar gravando essa conversa, porque está gravando, Marilis? A Marilis está fazendo outra coisa. Não, porque simplesmente, não é porque está gravando, não, porque eu não tinha quando terminou e tudo e ficou. Então